Tempo comum, 11ª semana, quarta-feira. Tema: 93. A oração mental. Pontos a meditar. 1. Necessidade e frutos. 2. A oração preparatória. Pôr-se na presença de Deus. 3. A ajuda da comunhão dos santos. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da missa de hoje é uma chamada à oração mental. E quando orardes, diz-nos Jesus, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Tu, pelo contrário, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está no oculto. O Senhor dá-nos um ensinamento que praticou durante a sua vida na terra. O Evangelho afirma muitas vezes que ele se retirava a sós para orar. E os apóstolos seguiram esse mesmo exemplo, assim como os primeiros cristãos e, depois, todos aqueles que quiseram seguir o Mestre de perto. A senda que conduz à santidade é senda de oração. E a oração deve vingar pouco a pouco na alma, como a pequena semente que se converterá mais tarde em árvore frondosa. A oração mental ensina-nos sobretudo a relacionar-nos com o Mestre e a crescer no amor. Não deixeis de orar, aconselha-nos João Paulo II. A oração é um dever, mas também uma alegria, porque é um diálogo com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Na oração, estamos com Jesus, isso nos deve bastar. Entregamo-nos a Ele para conhecê-lo, para aprender a amá-lo. O modo de fazê-la depende de muitas circunstâncias, do momento pelo qual passamos, das alegrias que tivemos, das dores, que se convertem em felicidade perto de Cristo. Muitas vezes consideraremos alguma passagem do Evangelho e contemplaremos a Santíssima Humanidade de Jesus, aprendendo assim a amá-lo, pois não se ama quem não se conhece bem. Em outras ocasiões, veremos se estamos santificando o trabalho, se ele nos aproxima de Deus, ou como é o nosso trato com as pessoas com quem convivemos, a família, os amigos. Talvez sigamos algum livro, como este, convertendo em tema pessoal o que lemos, dizendo ao Senhor, com o coração, uma jaculatória que essa leitura nos sugere, continuando com um afeto que o Espírito Santo suscitou no fundo da alma, fazendo um pequeno propósito para esse dia ou reavivando o outro que já havíamos formulado. A oração mental é uma tarefa que mobiliza a inteligência e a vontade, com a ajuda da graça, e exige que estejamos dispostos a lutar decididamente contra as distrações, não as aceitando nunca de maneira voluntária, e que nos esforcemos por dialogar com o Senhor, coisa que é a essência de toda a oração, falar-lhe com o coração, olhá-lo, escutar a sua voz no íntimo da alma, e sempre devemos ter a firme determinação de dedicar a Deus, estando a sós com Ele, o tempo que tenhamos previsto, ainda que sintamos uma grande aridez e nos pareça que não tiramos nenhum fruto desses momentos.
Não importa se não se pode fazer mais do que permanecer de joelhos durante esse tempo e combater as distrações com absoluta falta de êxito. Não se está perdendo tempo. A oração é sempre frutuosa se há empenho em levá-la adiante, apesar das distrações e dos momentos de aridez. Jesus nunca nos deixa sem graças abundantes para todo dia. Ele agradece, sempre com muita generosidade, os momentos em que o acompanhamos. 2. É particularmente importante colocar-nos na presença daquele com quem desejamos falar. Muitas vezes o resto da oração depende desses primeiros minutos em que nos esforçamos por estar junto daquele que sabemos que nos ama. Se cuidarmos com esmero, com amor, desses primeiros momentos, se nos situarmos verdadeiramente diante de Cristo, uma boa parte da aridez e das dificuldades para falar com Ele desaparecem, porque eram simplesmente dissipação, falta de recolhimento interior. Para nos pormos na presença de Deus, no começo da oração mental, devemos fazer algumas breves considerações que nos ajudem a afastar outras preocupações da nossa mente. Podemos dizer a Jesus: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vejamos como Monsenhor José Maria Escrivá comenta esta oração preparatória que muitos recitam ao iniciarem os seus minutos de meditação diária, depois de se persignarem. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui para escutar-me. Está no tabernáculo, realmente presente sob as espécies sacramentais, com o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E está presente em nossa alma pela graça, sendo o motor dos nossos pensamentos, afetos, desejos e obras sobrenaturais. Que me vês, que me ouves. A seguir, o cumprimento tal como se costuma fazer quando conversamos com uma pessoa da terra. Cumprimentamos a Deus adorando-o. Adoro-te com profunda reverência. E se alguma vez ofendemos essa pessoa, se a tratamos mal, pedimos-lhe perdão. Com Deus, nosso Senhor, é a mesma coisa. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer bem, com fruto, este tempo de oração, de conversa contigo. E já estamos fazendo oração. Já nos encontramos na intimidade com Deus. Mas além disso, que faríamos se essa pessoa principal com quem queremos conversar tivesse mãe, e uma mãe que nos ama? Iríamos buscar a sua recomendação, uma palavra sua a nosso favor. Temos, pois, que invocar também a Mãe de Deus, que é também nossa mãe e nos quer tanto. Minha Mãe Imaculada, e recorrer a São José, o Pai nutrício de Jesus, que também pode muito na presença de Deus. São José, meu Pai e Senhor, e ao anjo da guarda, esse príncipe do céu que nos ajuda e nos protege, intercedei por mim. Uma vez feita a oração preparatória, com essas apresentações que são de praxe entre pessoas bem educadas na terra, já podemos falar com Deus. De quê? Das nossas alegrias e das nossas penas, dos nossos trabalhos, dos nossos desejos e dos nossos entusiasmos, de tudo. Também podemos dizer-lhe com toda simplicidade: Senhor, aqui estou feito um bobo, sem saber o que contar-te. Quereria falar contigo,
fazer oração, meter-me na intimidade do teu Filho Jesus. Sei que estou junto de ti e não sei dizer-te duas palavras. Se estivesse com a minha mãe, com aquela pessoa querida, falar-lhes ia disto e daquilo. Contigo não me ocorre nada. Isto é oração. Permanecei diante do sacrário, como um cachorrinho aos pés do seu amo, durante todo o tempo fixado de antemão. Senhor, aqui estou, e custa-me, ir-me-ia embora por aí, mas continuo aqui, por amor, porque sei que me estás vendo, que me estás escutando, que me estás sorrindo. E junto dele, mesmo quando não sabemos muito bem o que dizer, enchemo-nos de paz. Recuperamos as forças para enfrentar os nossos deveres e a cruz se torna leve, porque já não é só nossa. Cristo nos ajuda a carregá-la. 3. Junto de Cristo no sacrário, ou onde quer que nos encontremos, fazendo nossa oração mental, perseveraremos por amor quando sentirmos gosto e quando nos for difícil e nos parecer que aproveitamos pouco. Ser-nos-á de muita ajuda, de vez em quando, sabemos-nos unidos à Igreja orante em todas as partes do mundo. A nossa voz une-se ao clamor que em cada instante se eleva a Deus Pai, pelo Filho no Espírito Santo. A hora da oração mental e também durante o dia, continua a dizer-nos Monsenhor Escrivá, lembrai-vos de que nunca estamos sós, ainda que talvez nos encontremos materialmente isolados. Na nossa vida, permanecemos sempre unidos aos santos do paraíso, às almas que se purificam no purgatório e a todos os nossos irmãos que ainda pelejam na terra. Além disso, e isto é um grande consolo para mim, porque é uma demonstração admirável da continuidade da Igreja Santa, podeis unir-vos à oração de todos os cristãos de qualquer época, dos que nos precederam, dos que vivem agora, dos que virão nos séculos futuros. Assim, sentindo esta maravilha da comunhão dos santos, que é um canto infindável de louvor a Deus, ainda que não vos apeteça, ou ainda que vos sintais com dificuldades, secos, rezareis com esforço, mas com mais confiança. Enchei-vos de alegria, pensando que a nossa oração se une à daqueles que conviveram com Jesus Cristo, a súplica incessante da Igreja triunfante, padecente e militante, e a de tantos cristãos que virão. Portanto, quando te sentires árido na oração, esforça-te e diz ao Senhor: meu Deus, eu não quero que falte a minha voz neste coro de louvor permanente dirigido a ti e que não cessará nunca. Na oração diária, encontramos a origem de todo o nosso progresso espiritual e uma fonte contínua de alegria se estivermos decididos a estar a sós com quem sabemos que nos ama. A vida interior progride ao compasso da oração e repercute nas ações da pessoa, no seu trabalho, na sua vida apostólica, no espírito de sacrifício. Recorramos com frequência a Santa Maria para que nos ensine como tratar o seu filho, pois nenhuma pessoa no mundo soube dirigir-se a ele com o carinho e a intimidade com que a sua mãe o fez. E junto dela, São José, que tantas vezes falou com Jesus, enquanto o menino crescia, enquanto trabalhavam, enquanto descansavam, enquanto passeavam pelos arredores de Nazaré. Depois de Maria, José foi quem passou mais horas junto do Filho de Deus. Ele nos dirá como manter um trato íntimo com o Mestre e, se lhe pedirmos, ajudar-nos a cada dia a tirar propósitos firmes, concretos e claros, que nos ajudarão a limar as asperezas do caráter, a ser mais serviçais, a estar alegres, apesar de todas as contrariedades.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.